Vamos começar então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde com todos e com todas. Eu sou Juliana Vasquez Varas. Eu sou psicóloga há, eu acho que 12, 13 anos. Sou peruana. E vim há 4 anos no Rio a fazer o meu doutorado, basicamente. E eu sou pesquisadora do processo de tomada de decisões reprodutivas. Realmente, o meu tema de pesquisa durante esses 4 anos, especificamente, foi as motivações das pessoas para ter e para não ter filhos. E, basicamente, eu vim de Peru com essa ideia. A minha orientadora foi a Ju, ela me conheceu já com essa ideia na cabeça. Eu queria pesquisar quais eram as motivações das pessoas para escolher ter filhos ou para escolher não tê-los. Essa era a minha pergunta básica, a única que tinha na cabeça. Eu queria pesquisar especificamente isso, vim para o Brasil para fazer o doutorado especificamente nisso e conheci todo o modelo que explica o processo de tomar decisões reprodutivas. Eu fiquei apaixonada por ele. Eu li muito durante esses 4 anos, eu coletei muita informação, tanto do meu país, Peru, como do Brasil, porque eu fiz um estudo transcultural comparando ambas as realidades, analisei esses dados e discuti muito eles. E eu acho que 5 de março, não sei se foi 5 ou foi 8, mas fiz a minha defesa de doutorado sobre essa temática. E durante todos esses anos eu me apaixonei pelo tema, que eu já tinha intenção de pesquisar, e entendi como existe todo um processo posterior ao fato de ficar grávida ou de ficar tentando não ficar grávida, se a gente fala de mulheres, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui são mulheres, então vou focar a minha fala mais para esse público, embora a verdade, a escolha reprodutiva não seja só um aspecto de mulher, sino também um aspecto de homens, mas a gente vai focar nessa fala agora. Então, eu li, comentei e aprendi que existe todo um processo anterior ao fato de engravidar e como muitos fatores influenciam nesse produto final, seja ter filhos ou de não ter filhos. E uma pergunta mais importante surgiu: a gente realmente faz uma escolha? Se a gente fala de 1940, 1950, a gente não tem muita escolha aí. A gente nem tinha métodos contraceptivos eficazes, a gente nem podia usar eles. Mas agora a gente tem um panorama melhor. A gente pode usar métodos contraceptivos e aparentemente tem uma possibilidade de escolher o que a gente quer. Mas realmente temos esse poder? Realmente podemos escolher em aspectos reprodutivos? É uma pergunta que até agora eu faço. Tem um informe que eu gosto muito que se chama justamente O Poder da Escolha, um informe realizado pelo Fundo de Populações das Nações Unidas, e é um informe maravilhoso, onde faz análises de diferentes países, de diferentes realidades em função à reprodução e à transição demográfica dessa reprodução, como impacta isso. E descreve um resultado muito impactante para mim quando eu li, que é o fato de que a maioria das mulheres, a maioria das pessoas, não estão conseguindo atingir seus objetivos reprodutivos. E todos esses termos vão ficar bem claros no final da minha fala. Eu nem botei aqui o cronômetro, mas as meninas vão me ajudar com isso. Então, o objetivo reprodutivo não está sendo atingido. E estou falando em ambos os polos. E que eu falo com polos? Tem mulheres que têm mais filhos do que elas gostariam de ter, e tem também mulheres que têm menos filhos do que elas gostariam de ter. Embora sejam realidades totalmente diferentes, e o informe também descreve como, sociodemograficamente falando, economicamente falando, um perfil de uma mulher que tem mais filhos, dos filhos que gostaria de ter, é diferente ao outro oposto, de aquela mulher que ficou com um filho só e gostaria de ter mais, ou que não conseguiu ter filhos por X motivos, é diferente. Então, aí está a importância de desenvolver estratégias de empoderamento reprodutivo. Porque quando temos realidades, mulheres que têm 5, 6, 7 filhos, realidades geográficas, elas não têm um controle da sua reprodução, não têm acesso a métodos contraceptivos, não têm informação necessária e não se sentem à vontade de poder dizer isso eu quero. Também temos no outro extremo pessoas que gostariam de ter mais filhos, uma família numerosa, por dizer de um jeito, mas não podem ter por X motivos sociais, por X motivos pessoais, ou por X motivos reprodutivos mesmo, que eu vou falar depois um pouco mais disso. Então, é aqui por isso que eu escolhi essa temática para falar hoje, que é o empoderamento reprodutivo. E falando primeiro do que é empoderamento, é um termo que
está sendo utilizado muito atualmente, que se a gente bota só a palavra empoderamento no dicionário, a gente acha que é a ação de se tornar poderoso. É poder o que a gente tem no empoderamento, de passar a possuir poder, autoridade e domínio sobre. A habilidade das pessoas de gerenciar as escolhas da sua vida visando o seu próprio bem-estar. Essa palavra apareceu, a verdade, há já aproximadamente 50 anos. E foi utilizado em diferentes campos, basicamente campos sociais, de reivindicação de diversos direitos, e um deles foi a reivindicação de direitos femininos. Algumas pessoas acham que este termo já ficou muito usado, já perdeu força pelo fato de que é muito usado, mas a verdade eu acho que este termo abrange muitas coisas, abrange um conjunto de situações de conseguir que as pessoas consigam tomar decisões importantes sobre coisas pertencentes à sua própria vida e à comunidade na qual essas pessoas estão inseridas. Então, atualmente se fala de um empoderamento individual, que seria algo assim como eu, Juliana, estou tentando me apropriar das minhas decisões, independentemente de qualquer outra pessoa. Eu tenho as próprias. E isso é um empoderamento individual, mas a gente também fala de empoderamento social, de empoderamento político. Então, eu acho que esta palestra, essa fala que eu vou dar aqui para vocês, é mais voltada para um empoderamento individual. Tem um pouco de empoderamento social no final, que vocês vão ver, mas realmente eu quero falar um pouco mais de pessoa a pessoa, como se eu estivesse fazendo algum tipo de consultoria ou aconselhamento reprodutivo para vocês. Tá bom? Então, vamos focar um pouco na individualidade aqui. E, como eu já falei, a palavra empoderamento foi utilizada por diversos grupos sociais que estavam reivindicando alguns direitos e também, especialmente, pelo coletivo feminino, coletivo feminista, basicamente, que utiliza muito essa palavra para descrever a consciência coletiva, que expressa, basicamente, ações para fortalecer as mulheres, a desenvolver, basicamente, a equidade de gênero. Empoderar-se é o ato de tornar poder sobre um mesmo. Também é possível achar essa palavra para outros grupos sociais, né? E grupos, basicamente, que são considerados como grupos oprimidos, que recebem menos atenção da sociedade. Mas, quando a gente fala de empoderamento reprodutivo, estou falando, basicamente, do controle da nossa própria reprodução. E o que seria isso? Basicamente, é considerar os nossos objetivos reprodutivos e, de um jeito ou outro, tentar atingir esses objetivos. E eu vou falar aqui muito também do que a gente quer e o que a gente pode, considerando a nossa realidade, que é uma coisa que eu também considero, acho que é muito importante pensar no momento de traçar o nosso plano de vida no aspecto reprodutivo e no aspecto geral. Eu já falei aqui que a porcentagem de mulheres que atingem os objetivos reprodutivos está muito dispar, elas não conseguem ter no final da vida o que elas gostariam de ter nesse aspecto por um conjunto de razões. E a pergunta é por quê? Por que eu não consigo? A Ju já falou também de alguns aspectos relacionados à maternidade e a como algumas instituições e algumas estruturas sociais não conseguem dar facilidades, benefícios, ou algum jeito de que a pessoa possa ficar inserida, tendo um filho, 2 ou 3 filhos, os filhos que ela quer ter, para poder continuar fazendo outras coisas. Então, no final, a gente acaba fazendo uma escolha. Alguns grupos, outros grupos não podem nem fazer escolha, mas alguns grupos, especialmente pessoas com alto nível educativo, acabam, ou com metas profissionais, acabam fazendo escolhas que, no final, acaba sendo cumpro os meus objetivos reprodutivos ou eu faço outras coisas que eu quero fazer. E isso não é uma coisa boa, na verdade. Isso não é bom. Mas, desafortunadamente, é considerado uma realidade e recebe muitas influências por diferentes razões. Então, vamos aqui falando um pouco, em primeiro lugar, sobre o que é um processo. A tomada de decisões reprodutivas é um processo. Vocês sabiam disso? É um processo que inicia desde aspectos muito relacionados à infância, como eu percebi o fato de ser mãe, o fato de ser pai, como eu acho que a importância de ter um filho na minha vida, quão importante é isso para mim, é importante mesmo. Todo esse processo que no final acaba com uma pessoa ou grávida ou procurando não ficar grávida, é todo um processo que perpassa a nossa vida. E a gente nem percebe isso.
A gente nem fala muito sobre isso. A gente, às vezes, acaba falando da maternidade já quando a pessoa fica mãe, ou quando a pessoa fica pai. Mas, realmente, isso é uma conversação que a gente poderia ter desde muito antes. E eu acho que deveria ser levado em consideração, como a Ju falou, desde idades mais tenras, né? Também forma parte, como eu acabei de falar, desde todas as etapas do desenvolvimento humano. E a verdade, as pessoas tampouco falam muito disso. Eu fiz há pouco uma pequena pesquisa pessoal que queria saber o que era considerado aconselhamento reprodutivo. Então, botei no Google, aconselhamento reprodutivo, tá bom? E o Google me deu coisas voltadas, primeiro, a métodos contraceptivos. Ok, é parte. Segundo, prevenção da gravidez na adolescência. Ok, é importante. Terceiro, nada mais. É como se todas as outras coisas que são importantes considerar quando a gente faz uma avaliação dos objetivos reprodutivos não existissem. Para quê? Para que eu vou falar disso? Importante prevenir embaraços adolescentes, porque impacta na sociedade. E é importante dizer às mulheres como se cuidarem, mas nada mais. Então, essa negligência da fala em campos tão importantes como esses, fica que às vezes a gente sinta que não tem outra escolha, ou que não pode tomar o controle desse aspecto especificamente. E recebemos influências macrosociais, influências culturais. Uma das minhas principais resultados da minha pesquisa é como a religiosidade impacta nas motivações para querer ter filhos. Religiosidade, igreja, religião, uma coisa tão macro, impacta nas motivações das pessoas para querer ter mais filhos, para sentir vontade de querer ter filhos. Ou aspectos também mais próximos, como impacta o meu parceiro, como impacta o relacionamento com os meus pais, como impacta as pessoas que ficam por perto. Por exemplo, eu, Juliana, 35 anos, ainda sem filhos, e todas as minhas amigas lá no Peru têm 1, 2, e algumas delas já têm 3. E como pode essa pressão social começar a ter impacto na minha própria decisão? E como eu quero e como eu planejo essas decisões. Então, existem processos que a gente nem sabe. Esses processos se dão na vida do desenvolvimento humano, na nossa vida, a gente nem percebe. E a gente, às vezes, negligencia a informação das mudanças sociohistóricas que fazem que agora a gente, embora não tenha todo o poder que a gente deveria ter, a gente está melhor que há 50, 60, 70 anos. Então, eu gosto muito de lembrar os ganhos históricos dos movimentos feministas, dos movimentos de revolução sexual, todas as conquistas médicas, científicas, tecnológicas, sociais que conseguiram que a gente esteja um pouco melhor do que a gente estava antes. Embora a gente ainda precise muito, muito mais movimento, mais ganhos, um espaço maior em alguns aspectos da vida, especialmente no aspecto reprodutivo. Então, aqui eu procurei chaves para o empoderamento reprodutivo, basados especificamente no que eu faria com vocês se eu estivesse fazendo algum tipo de aconselhamento nessa área. E as chaves são 5. Primeiro, autoconhecimento, e eu vou falar cada uma delas para vocês entenderem. Segundo, informação. Terceiro, planejamento. Quarto, análise. E, finalmente, a ação. Cada uma delas são ações voltadas à reprodução específicas que podem ajudar a nos apropriar dessa escolha que é chamada de escolha reprodutiva. Vamos considerar agora, primeiro, o autoconhecimento. Seria autoconhecimento em relação ao quê? Me conhecer, responder, ser sincera comigo mesma em perguntas como: vocês querem ter filhos? Em algum momento da vida, vocês querem ter filhos? O que motiva vocês, se é que vocês responderam que sim, o que motiva vocês querer ter filhos? Por que vocês querem ter filhos? Qual é as questões por trás dessa escolha de vocês querer ter filhos?
essa foi uma da minha temática do doutorado, as motivações das pessoas para ter filhos. E eu falo com conhecimento de causa que existem diferentes motivações para ter filhos. Desde motivações mais emocionais, como sentir o amor do bebezinho, até motivações mais práticas, como eu quero alguém que cuide de mim quando eu esteja velho, eu quero alguém que cuide de mim quando esteja velho e não quero ficar sozinho o tempo todo. Entende? Então, existem diferentes motivações, tanto para querer ter filhos, quanto para não querer ter filhos. Eu não quero experimentar as mudanças no meu corpo, eu não quero sentir a dor do parto, eu não quero ficar preocupado o tempo todo, eu não quero que a minha liberdade quede restrita. Então, ser conscientes e nos perguntar, antes de ter filhos, antes de pensar nisso, desde agora, eu acho que é um exercício muito bom de autoconhecimento. Você quer porque quer. O que passa pela sua cabeça para o fato de querer. Por que é importante isso? Porque você, sabendo isso, conhece as expectativas que está trazendo ao futuro filho que você vai ter. O que você está pensando que vai ter quando você tem esse bebezinho, se é que você escolhe ter filhos. Ou como você acha que vai ser sua vida se você escolhe não ter um. Onde vão essas expectativas? E uma coisa muito importante também que saber é de onde eu tirei essas expectativas. De onde eu tirei a ideia de que isso vai me dar felicidade, ou amor incondicional, ou vai me dar dolor, ou vai me dar estresse, ou vai me restringir a liberdade. De onde eu tirei essas ideias? A tudo isso eu falo de autoconhecimento. Quais são as minhas motivações para ter filhos? Você fazer essa pergunta. Vocês poderiam fazer essa pergunta agora aí, internamente. Vocês não precisam dizer aí no chat, não. Mas eu acho que é um exercício muito bom para conectar, para se autoconhecer no aspecto reprodutivo. E outra pergunta muito importante também em relação aos desejos. E aqui eu quero falar um pouco dos desejos, porque os desejos, a gente pode desejar um monte de coisa. Eu posso desejar muitas coisas. Eu posso desejar agora que o coronavírus acabe, porque eu posso desejar ter um monte de grana, eu posso desejar voltar para o meu país, eu posso desejar muitas coisas. Então, em esse sentido reprodutivo, o que vocês desejam? O que vocês realmente desejam? Desejam ter filhos? Não desejam? Quantos filhos vocês gostariam de ter? 1, 2, 3, 7? Quantos? Vocês. Quantos filhos? Quando você gostaria de ter esses filhos? Em que idade você gostaria de ter esses filhos? 20, 30, 40? Quando? Então, todos esses tipos de perguntas são exercícios muito bons para conectar com os nossos objetivos, com nossa informação relacionada à reprodução. Então, eu recomendo vocês fazer esse tipo de perguntas para vocês, conversar com nossos parceiros sobre essas perguntas, falar com outras pessoas sobre essas perguntas, porque são perguntas boas para fazer antes de ter filhos, por exemplo. Incluso para depois, porque, e isso é uma coisa que não ia falar, mas vou falar agora. Os estudos demonstram que as motivações para ter filhos, para ter o primeiro filho, é diferente para ter o segundo, e diferente para ter o terceiro. Então, por exemplo, eu já fiz um vídeo falando de ter ou não ter um segundo filho. Por quê? Porque as motivações para ter um segundo filho são bem diferentes para o primeiro. Regularmente, as motivações para ter um segundo filho são motivações mais voltadas para: nossa, o meu primeiro filho não pode ficar sozinho, temos que ter um hermaninho. Se eu morro, com quem vai ficar o meu filho? Quando eu já não esteja neste mundo, com quem vai ficar? Ou eu escutei que filhos únicos têm muitos problemas psicológicos. Eu acho que ter um irmão seria muito bom. Ou, olha aí, meu filho não tem com quem brincar. Eu vou dar um irmãinho para ele para ter aí juntos, estão acompanhados o tempo todo. Então, isso é uma coisa que uma pessoa que não tem filhos não pensa. Então, aí estão diferentes motivações. Incluso, para ter um terceiro filho, aparece uma motivação muito interessante, que também às vezes se tem na escolha do segundo filho, que é a paridade sexual. Ter um homem e uma mulher. Eu quero ter um terceiro filho, porque eu já tenho dois homens e eu quero uma mulher. Então, aí tem um conjunto de coisas que a gente traz antes de essa decisão e que é muito interessante conhecer. E vamos para o segundo aspecto, que é o aspecto da informação. Informação sobre o quê? Informação. Primeiro, a gente no primeiro, você conheceu você, eu conheci o que a Ju quer. O que a Ju quer, segundo a sua experiência, segundo a sua idade, segundo tudo o que a Ju quer. Eu entendi o que eu quero. Mas
é bom trazer outro conhecimento para uma escolha um pouquinho mais inteligente. E aqui eu trago a importância da informação. O que eu falo de derrubar mitos reprodutivos e conhecer a realidade, o que os estudos falam sobre algumas coisas que eu posso estar pensando. E tirar informação, e eu sei que aqui todas as pessoas que estão neste grupo escutando são pessoas que não gostam de fake news, que não gostam de estar considerando que coisas no WhatsApp são verdades, mas ainda assim eu gosto de botar aí em fontes confiáveis, por se tem aí uma pessoa que ainda não caiu essa ficha. Mas procurar informação sobre esse tipo em fontes confiáveis, porque a verdade, nossas expectativas reprodutivas são pessoais, mas a gente adicionando informação científica, a gente adicionando informação de pesquisas feitas sobre aspectos reprodutivos, sobre comportamento reprodutivo, a gente vai ter uma informação mais válida. E pesquisas sobre isso, meninas e meninos, existem muitas, muitas. O problema é que aqui, também vou fazer uma crítica, o problema é que existem muitas pesquisas, mas se uma pessoa não está no meio da pesquisa, por exemplo, não é pesquisadora, ou não está no mundo da academia, a gente não lê artigos científicos assim, como se lesse um livro X. Por quê? Porque regularmente artigos científicos é consumido por pessoas que estão na produção científica, é uma qualidade, tá bom? Então, aqui ingressa muito a parte da transmissão desse conhecimento, o que se chama de divulgação científica, e isso é uma coisa que também tento fazer muito nesta área da psicologia reprodutiva, porque não é muito divertido ler artigos científicos, mas existem canais de divulgação científica com muito boa qualidade que ajudam a entender e traduzem para as pessoas conhecimentos científicos, resultados científicos sobre esses temas. Então, o meu canal é um lugar bom para achar esse tipo de conhecimento. Mas, basicamente, por exemplo, o que é pensar isso? O que falam os estudos sobre o que eu acho? Para mim é um exercício maravilhoso pensar isso. Eu tento fazer o tempo todo. Eu acho isso, mas o que falam os estudos? Eu sempre estou pensando nisso. E no aspecto reprodutivo, a gente também pode fazer esse exercício. Por exemplo, se eu quero ter filhos, eu tenho 35 anos, se eu gostaria de ter filhos aos 38. E tem muita gente que fala, nossa, Juliana, você está velha, você vai ter problema, cara, aí não é muito fácil ter filhos aos 38 anos. E o marido de você já tem 42, cara, aí vai sair um problemão. Mas, tá, eu posso pensar isso, as pessoas podem merecer isso, mas o que realmente os estudos falam sobre isso? Quais os benefícios de ter um filho a essa idade? Quais são as limitações, os problemas que eu posso achar de ter um filho a essa idade? Procurar informação. Ou, por exemplo, eu acho que ter filhos é a coisa mais importante porque vai criar, para mim, me sentir completa, vou ser feliz. O que falam os estudos sobre a relação entre filhos e felicidade? Falam a mesma coisa do que você está falando? Ou eu acho que pessoas sem filhos são pessoas egoístas ou pessoas tristes na vida que vão ficar sozinhas, velhas, acabadas e não vão ter ninguém que ajude elas. O que fala a ciência sobre isso? Tem estudos que falam sobre isso. O que falam? Realmente é um problemão no final da vida não ter filhos? Realmente vão morrer sozinha, acabada? Então, se perguntar, sempre se conhecer o que a gente quer, o que a gente acha, mas também corroborar essa informação com os estudos, com a realidade. E em base a esses dois, a gente tem um terceiro conhecimento, que é um conhecimento mais aprofundado. E aí a gente tem esses dois conhecimentos e podemos passar para o terceiro, que seria a chave do planejamento. E aqui, eu falei para vocês há pouco que quando eu pesquisei no Google sobre aconselhamento reprodutivo para ver que temática aparece na internet sobre isso, eu vi que aparecia só muita coisa relacionada a método contraceptivo. Mas quando a gente pensa na reprodução, a gente não pode pensar só na reprodução. Primeiro, porque como a Ju já falou e provavelmente vamos continuar falando desse aspecto ao redor da tarde, o fato de ter filhos impacta em muitos outros campos da vida. É impossível que... E é um terremoto, impacta no aspecto profissional, impacta no aspecto relacional,
impacta nos objetivos pessoais, impacta em um conjunto de coisas. Então, a gente só traçar uma linha reprodutiva, esquecendo todas as outras coisas que a gente também quer fazer na vida, não é muito inteligente. Basicamente porque a gente tem um conjunto de um monte de coisas. Tem objetivos profissionais, tem objetivos reprodutivos, tem objetivos pessoais e um conjunto de etc. bem grandão, que vai ser uma coisa bem individual. Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente tem que pensar em um aspecto da reprodução como parte de um processo integral, como um campo mais de outros aspectos importantes da vida. Mas aqui a gente também tem que ser muito sincera consigo mesmo, porque às vezes a gente pensa, por exemplo, na planificação familiar, mas quando a gente vai para a planificação familiar, a única coisa que a gente fala é o que método contraceptivo é o método melhor para você. E quanto tempo você teria que esperar para deixar esse método e poder ter filhos, ou como evitar a concepção definitivamente. Então, a gente tem que pensar considerando diversos campos da vida. E aqui também é importante ser sincera com o mesmo em relação às prioridades. A reprodução, olhar ela como parte de um plano maior e também considerar o fato de o que eu realmente, qual é a parte que eu quero obter desses objetivos reprodutivos e alinhar eles com outro tipo de objetivos, que já seria um aspecto de um plano de vida um pouco maior. O que eu quero para outros aspectos da minha vida, quais são as minhas prioridades, porque a verdade, aqui surgem às vezes conflitos de interesses. Eu quero ter um filho, mas eu também quero fazer isso, eu quero fazer este outro. Então, ali, às vezes, os conflitos de interesses são coisas que a gente deveria conversar e tranquilizar e ter calma para tomar decisões conscientes em função a isso. Porque essas contradições acontecem. E é triste, mas a gente tem que fazer escolhas desafortunadas, mas a gente tem que fazer e se apropriar dessas escolhas. Aí vem o fato do empoderamento reprodutivo, porque é normal essas contradições e, a verdade, as escolhas que a gente toma individuais são nossas. Eu posso preferir uma coisa a outra e não tem nada de ruim com essa escolha que eu posso fazer. O quinto aspecto, e aqui é uma coisa que eu acho também que é muito importante, eu já recebi informação, eu já me conheço, eu já tenho uma ideia de um plano, considerando todas as minhas outras prioridades e objetivos. Tenho aí uma ideia, mas, olha aí, no quinto aspecto entra a avaliação da realidade. A realidade feia, às vezes, a realidade injusta, às vezes, mas a gente tem que olhar esse monstro feio da realidade na cara para poder saber o que a gente vai fazer. Nessa análise da realidade, eu tenho que pensar dos meus recursos e limitações contextuais. Eu já pensei muito nos passos anteriores sobre os meus recursos pessoais, o que eu quero, mas aqui a gente tem que ser consciente da realidade contextual. Aqui a gente pode pensar na rede de apoio que a gente tem. A gente tem rede de apoio. A universidade onde eu estou é uma rede de apoio, uma limitação. O trabalho onde eu estou, uma rede de apoio, uma limitação. O meu trabalho, eu vou conseguir fazer como é o ambiente, conhecer, saber o que eu vou enfrentar posterior à minha decisão reprodutiva. Acá vem outra coisa muito importante que tem que se analisar, que é o parceiro. O parceiro que eu tenho vai ser um bom pai? Se é que eu quero ter um filho? Ou se eu não quero ter filhos, o meu parceiro está com a mesma ideia, ele quer fazer a mesma coisa que eu quero? O meu parceiro cumpre características que vão me ajudar depois no desenvolvimento em outras áreas, além da reprodução? Pensando no parceiro, porque desafortunadamente a gente está no aspecto reprodutivo, quase sempre inserido em um aspecto diádico. Olhar na sociedade, que a Ju já fez uma linda apresentação de como a sociedade pode não ajudar em alguns aspectos e que pode ser feito, mas olhar qual é a minha realidade. Estou aqui, tá? Eu moro aqui, eu moro no Brasil, eu quero ter um filho, tá? Mas o que estou fazendo agora? Eu tenho trabalho, não tenho trabalho, meu marido é um bom marido, eu me dou bem com ele, eu tenho rede de apoio? Não, porque
eu vivo praticamente sozinha, não tenho pai, não tenho mãe, as minhas irmãs estão no Peru. Tudo isso, tomar ciência de tudo isso para fazer uma escolha. Realmente, às vezes, tem pessoas que não gostam muito quando eu falo de analisar a realidade, porque às vezes a realidade não é justa, às vezes a realidade é feia, às vezes a realidade tem um monte de coisas que a gente gostaria de mudar. Mas, desafortunadamente, quando eu falei no início, a gente está tentando falar aqui desde um empoderamento individual, para fazer escolhas individuais, a gente tem que considerar absolutamente tudo. E esse é um aspecto que a gente tem que considerar. Porque enquanto maior quantidade de informação tenhamos, as nossas escolhas serão mais inteligentes e, sobretudo, a gente ficará mais contente com as escolhas que a gente faça. E, finalmente, a gente já entraria no processo de ação, porque o empoderamento é poder em relação à ação. E aqui a gente já falaria de comportamento reprodutivo. O último passo seria aqui o que eu planejo fazer já em ação, o que eu faria realmente. Eu avaliei, eu decidi e eu boto em ação o que eu decidi. Segunda teoria que eu utilizo para entender o comportamento reprodutivo, existem comportamentos pró-concepção, contra-concepção, jeitos de evitar a concepção, progestação, que aqui também entrariam os comportamentos para continuar a gestação, ou contra-gestação, que seriam aqueles comportamentos que quando uma pessoa está grávida faz para interromper a concepção. Todas essas informações são muito importantes e são realmente o resultado de tudo que eu já falei anteriormente. Então, o empoderamento reprodutivo, no final, se traduziria em uma ação consciente, real, racional, inteligente, ou pelo menos consciente, de todos os aspectos que poderiam ser considerados nos meus objetivos reprodutivos, com a intenção de atingir esses objetivos enquanto a gente puder, enquanto a gente tiver controle sobre isso, porque tem alguns aspectos que, desafortunadamente, a gente não tem controle. E aqui, quando eu falo de ação, e aqui já vamos botar um pouco do empoderamento social e político, eu também falo da militância, do fato de a gente falar sobre isso, de a gente falar, nossa, isso é importante, a gente tem que se empoderar nesses objetivos que a gente tem em relação à maternidade, à paternidade, ou não querer ter filhos, e que também entra tudo isso, compartilhar informação, não compartilhar fake news, tentar dialogar com outras mulheres ou com outros homens em relação a esses objetivos, poder botar esse empoderamento no social e em diversos campos de ação que a gente tem, desde campos sociais, profissionais, fraternal, etc. E essa é uma das coisas que eu tento fazer desde que acabou o doutorado, já quase no momento de acabar o doutorado, depois que eu estudei muito e já fiquei um pouco mais tranquila com isso, eu pensei, nossa, a gente tem muito conhecimento, é um tema tão importante assim, mas essa informação está na minha cabeça e provavelmente na cabeça das pessoas que ficam perto de mim. E tem muita gente que precisa mesmo dessa informação. E aí onde entra um pouco essa divulgação que a gente está fazendo agora. Abri alguns canais de divulgação científica especificamente voltadas ao aspecto reprodutivo, onde falo de temáticas da reprodução em base aos estudos realizados até o momento, alguns mitos relacionados ao fato de ter ou de não ter filhos, todo esse processo da reprodução, falado de um jeito mais simples, um jeito mais divertido, mais ameno, mas todos eles em base a estudos científicos e em base à pesquisa que a gente realizou durante 4 anos. Deixo aí os canais de divulgação que a gente está utilizando. O método GB, que é um projeto maior que eu tenho, que não só abrange a reprodução, mas também abrange outro tipo de desenvolvimento da ciência na psicologia. Então, eu convido vocês a se inscrever ou me conhecer ou ver alguns dos vídeos que eu tenho aí. Muitos deles são em espanhol, então vocês vão praticar o espanhol também, porque a minha ideia também é o fato de transmitir esse conhecimento que eu adquiri aí, que eu tive a sorte de adquirir, de reproduzir e de criar, também para pessoas do meu país, basicamente. Então, eu decidi fazer toda essa divulgação em espanhol, então também vocês podem
aí aproveitar para praticar o espanhol. Mas, se vocês tiverem alguma consulta, se vocês querem informação sobre isso, se vocês querem ler sobre alguma coisa, ou se vocês querem pesquisar sobre isso, ou simplesmente querem falar sobre os próprios objetivos reprodutivos, ou fazer algum tipo de aconselhamento reprodutivo para alguém, entrem em contato aí comigo, porque eu acho que essa informação e esse tipo de conhecimento tem que ser compartilhado para que muitas outras pessoas pensem nisso como uma coisa que tem que ser refletida, tem que ser discutida e tem que tomar ações em função a isso para a gente atingir os objetivos que a gente tem. E eu vou acabar aqui com uma frase que eu gostei muito de Simone de Beauvoir: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. E eu acho que na reprodução também nos dá liberdade. Então, meninas e meninos, muito, muito obrigada. Espero que não passei do tempo, eu acho que atingi o tempo direitinho. Muito obrigada.